Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso de Química Geral, a aula de hoje vai falar um pouco sobre a mecânica quântica e como podemos usá-la para descrever o átomo moderno. Na última aula a gente viu alguns experimentos que levaram à descoberta das partículas subatômicas, especialmente os elétrons e os prótons, e a gente viu que vários dados foram obtidos para esse mundo microscópico, mas a física clássica não era o suficiente para descrever as propriedades dessas subpartículas desse mundo microscópico. Então, a mecânica de Newton, o eletromagnetismo de Maxwell e a termodinâmica de Boltzmann, elas não eram suficientes para descrever o comportamento da matéria nessa escala. Então, teve que se lançar mão de uma nova mecânica, a mecânica quântica, para que a gente pudesse descrever o comportamento da matéria. O primeiro a propor a ideia de quantização de energia foi Planck. Na sua equação, que ele relaciona a energia com a frequência da radiação, ele mostra que a energia é quantizada, ou seja, ela não é trocada de forma contínua, mas sim em determinados valores específicos. Depois de Planck, vários cientistas contribuíram no desenvolvimento da mecânica quântica em diferentes partes. Uma parte muito importante foi mostrar o comportamento dual da matéria. Então, a matéria ela pode ter um comportamento de onda ou de partícula, mas isso só é observado no mundo microscópico. E, juntando aí todos esses estudos e toda essa nova ideia da quantização de energia, Bohr foi o primeiro a propor um modelo quantizado, um modelo atômico quantizado, o modelo atômico de Bohr. E aí o modelo atômico de Bohr ele descrevia com sucesso átomos ou íons com apenas um elétron. Mas a partir do momento que você começava a tratar sistemas multieletrônicos, o modelo falhava bastante em explicar os resultados experimentais tidos na época. E a gente vai entender um pouco hoje por que o modelo de Bohr não conseguia descrever esses átomos multieletrônicos. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, para depois entrar na equação de Schrödinger e ver a resolução dela para o átomo de hidrogênio, podendo aí entender um pouco melhor a descrição do átomo moderno. Em 1927, o físico alemão Heisenberg enunciou a seguinte ideia: não é possível conhecer simultaneamente com exatidão a posição e o momento de um elétron. O que isso quer dizer? Então, se você quer fazer uma medida da posição do elétron com grande exatidão, ou seja, próximo ao valor exato, você vai ter um grande erro associado ao momento. Do contrário, isso também é válido. Então, simultaneamente, você não consegue obter essas duas medidas com exatidão. Sempre vai ter a perda, o incremento na incerteza de alguma delas. Matematicamente falando, essa seria a equação que descreve o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, a incerteza na medida da posição em x vezes a incerteza na medida do momento em x é maior ou igual a h sobre 4π. H é a constante de Planck. Esse termo todo aqui é uma constante. O momento em x seria dado pelo produto da massa vezes a velocidade em x. Quando a gente está tratando de um elétron, então seria a massa do elétron. Eu só estou usando aqui o eixo x para facilitar, mas pode ser feito em 3 dimensões sem nenhum problema. Vou dar um exemplo aqui bastante simples para a gente entender um pouco esse princípio da incerteza. Então, esse segundo termo aqui da equação, como eu falei, é uma constante. Digamos que o valor dessa constante seja 1. E aí, nessa primeira medida aqui, eu tenho, então, uma incerteza na posição de valor 1. Para que esse resultado aqui seja satisfeito, a gente só pode ter uma incerteza na medida do momento de valor 1 também. Mas à medida que eu vou aumentando a exatidão na medida da posição, o que acontece? Aumentei de 1 para 0,5 a minha incerteza. Eu dobro o valor da incerteza no momento. E se eu aumentar ainda mais a exatidão, tendo uma incerteza de valor 0,1, eu vou ter uma incerteza no momento de valor 10 para que esse produto aqui seja satisfeito. Então, à medida que eu aumento a exatidão de uma medida, eu aumento a incerteza na outra medida. Isso mostra, então, como simultaneamente a gente não consegue obter essas duas medidas com exatidão. Vamos ver um exemplo aqui da aplicação do princípio de incerteza de Heisenberg para a posição do elétron no átomo de hidrogênio. Então,
A descrição do átomo de hidrogênio segundo o modelo atômico de Bohr, vamos relembrar um pouco, tem um próton no núcleo e um elétron numa órbita estacionária, ou seja, numa órbita à distância fixa do núcleo. Para essa n igual a 1, n é o número quântico principal, o raio seria A0, que é o raio de Bohr. O raio pode ser calculado para qualquer valor de n a partir dessa equação. Então, o raio igual a n ao quadrado vezes A0. Então, vamos ver um exemplo agora de como obter a incerteza na posição em x. Então, essas são nossas equações para a incerteza e para o momento em x. Então, A0 seria o raio de Bohr, massa do elétron e a velocidade em x. Vejam aqui como eu estou representando a medida da velocidade em x. 2,2 vezes 10 a sexta, mais ou menos 0,22 vezes 10 a sexta metros por segundo. Esse segundo termo aqui seria a incerteza na medida. Então, este é o valor médio da medida e ele pode variar para mais ou para menos a sua incerteza. Então, a gente já sabe qual é o valor da incerteza da velocidade em x, no eixo x. Então, vamos calcular qual é a incerteza no momento em x. É igual ao produto da massa do elétron vezes a incerteza na velocidade em x. Então, este termo aqui vezes a massa do elétron. Então, a gente vai ter este resultado, 2 vezes 10 a menos 25 kg metro por segundo. Agora, para calcular a incerteza na posição em x, basta usar a equação do princípio da incerteza. Então, ΔX vai ser a multiplicação da incerteza do momento maior ou igual constante de Planck dividido por 4π. Então, o valor dessa incerteza na posição em x é de 0,26 nanômetros, maior ou igual a 0,26 nanômetros. Então, se a gente olhar o valor da posição em x, seria o raio de Bohr, A0, 0,0529 nanômetros. Comparando aqui com o valor da incerteza, o valor da incerteza é muito maior que o da medida. Então, se a gente fosse representar aqui como a gente representou a velocidade, a gente teria que a posição em x seria igual a 0,0529 mais ou menos 0,26 nanômetros. Quando experimentalmente a gente obtém medidas como essa, em que o erro é maior do que a medida, a gente geralmente descarta os nossos resultados, porque isso não faz sentido nenhum. Então veja, se a gente tem aqui, mostra um pouco desse princípio da incerteza e como que ele pode ser aplicado para o átomo de hidrogênio. Bom, vamos ver um exemplo aqui agora de como a gente pode aplicar o princípio da incerteza numa partícula macroscópica. Então é o seguinte, uma bola de futebol de massa 400 gramas atinge a velocidade de 108 km por hora, ou 30 metros por segundo. Sabendo que a incerteza na medida da velocidade é de 2%, calcule. Letra A, o comprimento de onda de de Broglie. Isso a gente viu nas últimas aulas, vamos só dar uma revisada. E letra B, a incerteza mínima da posição da bola. Então, algumas constantes que a gente vai usar aqui para o nosso cálculo. E aqui, então, seria a letra A. Então, comprimento de onda para uma partícula em movimento pode ser dado por essa equação, constante de Planck dividido pelo produto da massa vezes a velocidade dessa partícula. Então, para a bola, que está se movimentando a 30 metros por segundo e tem a massa de 0,4 kg, o comprimento de onda associado a esse movimento é de 5,52 vezes 10 a menos 35 metros. É um valor muito baixo que não é detectado, que a gente não tem como medir esse valor. Então, por isso que esse comportamento dual de onda e partícula parece que só existe no mundo microscópico, mas não. É porque a gente só consegue detectá-lo no mundo microscópico com valores aí que a gente consegue medir e mensurar. Na letra B, então, aqui é a incerteza mínima na posição da bola. Primeiro vamos calcular a incerteza no momento, que é igual a massa da bola vezes a incerteza na velocidade. Então, a incerteza na velocidade é de 2%, ou 0,16 metros por segundo, e esse seria, então, a incerteza no momento. Agora, os valores, jogando os valores aqui na equação do princípio da incerteza de Heisenberg, a gente tem que a incerteza na posição em x vezes a incerteza no momento em x é maior ou igual a constante de Planck sobre 4π. Então, calculando, a gente vai ter uma incerteza em x maior ou igual a 8,24 vezes 10 a menos 34 metros. Então, esse valor é tão baixo que também não é detectável, a gente não tem como medir esse valor e a gente não observa, então,
nas medidas de sistemas macroscópicos, de partículas macroscópicas, a incerteza devido ao valor ser muito baixo. Então, só para a gente resumir o que a gente viu aqui do princípio da incerteza de Heisenberg, então ele enunciou que não é possível conhecer simultaneamente com exatidão a posição e o momento de um elétron. Então, quando você aumenta a exatidão numa medida, você diminui a da outra, e vice-versa. Existe um limite fundamental. Então, os dados que são obtidos do mundo microscópico, dos elétrons, por exemplo, eles podem ser obtidos até determinada exatidão. Existe um limite para essas medidas e para a exatidão delas. Então, nessa escala, nesse mundo microscópico, principalmente quando a gente for tratar dos elétrons, a gente não vai falar mais de posições fixas, de órbitas estacionárias ou coisas do tipo. O que a gente vai tratar agora é da probabilidade do elétron estar em determinado elemento de volume. Então, a gente não vai mais falar de locais específicos, e sim da probabilidade do elétron se encontrar em determinada região. Bom, pelos seus estudos aí envolvendo a mecânica quântica e o princípio da incerteza, Heisenberg ganhou o Prêmio Nobel da Física de 1932. Bom, uma vez que a gente não vai mais tratar então de posições fixas, exatas para os elétrons, a gente só vai tratar da probabilidade dele ser encontrado em determinada região. A gente tem que discutir um pouco as diferenças na probabilidade clássica e na probabilidade quântica. Então, a probabilidade do mundo macroscópico é uma, da quântica é um pouco diferente, vamos abordar isso agora. Então, um exemplo simples para a gente tentar entender é o lançamento de uma moeda para a gente observar se vai cair cara ou coroa. Então, a gente tem dois momentos, o momento que a moeda é lançada e está no ar girando, e o momento em que o observador pega essa moeda e olha para ela vendo o resultado. Então, quando o observador está interferindo ali no objeto. Do ponto de vista clássico, a gente tem o seguinte, quando a gente lança a moeda, ela tem duas possibilidades. Então, tem dois estados que ela pode assumir, cara ou coroa. Então, classicamente, a gente tem 50% de probabilidade para cada um desses estados. E aí, o resultado, quando a gente olhar para a moeda, a gente vai definir qual lado é. Neste caso, é cara. Então, de acordo com a física clássica, as probabilidades são igualmente divididas. E quando a gente olha para o resultado, então a gente tem a definição do lado. Na quântica, isso é um pouco diferente. O momento do lançamento na quântica, então, enquanto a moeda está no ar, ela também tem dois estados que ela pode assumir, cara e coroa. Mas ela não é um ou outro estado, ela assume os dois estados ao mesmo tempo. Então, a gente fala que houve uma sobreposição de estados. Eles existem ao mesmo tempo. Então, é 100% de chance de ser cara e 100% de chance de ser coroa, enquanto a moeda está no ar sendo lançada. Quando o observador pega essa moeda quântica e interfere nela, observando o resultado, aí essa sobreposição de estados deixa de existir e a moeda assume apenas um dos estados, nesse caso aqui, cara, tendo 100% de probabilidade de ter esse resultado. Então, a ideia é um pouco diferente quando a gente trata aí das probabilidades da quântica, quando o observador não está interferindo na medida. Então, há o que a gente chama de sobreposições de estados, quando esses estados forem equivalentes. Então, na mecânica quântica, só para a gente diferenciar aqui, resumir, no ar, a moeda assume duas possibilidades ao mesmo tempo, isso é conhecido como sobreposição de estados. Então, ela sobrepõe o estado cara e o estado coroa, 100% de chance de ser os dois. Ao olharmos para a moeda no estado final, a gente está interagindo com esse objeto quântico. E aí a sobreposição deixa de existir e a gente tem a definição do lado que caiu. Bom, para a gente entender um pouco melhor essa questão da probabilidade na quântica, vamos entender um pouco um experimento que foi proposto aqui pelo cientista Erwin Schrödinger. Então, o nome do experimento é o gato de Schrödinger, e ele propôs, a ideia é mais ou menos a seguinte, é um experimento mental. Então, foi desenvolvido em 1935, e ela procura ilustrar o quão estranho é essa interpretação da mecânica quântica. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte.
Você tem um sistema isolado, ou seja, uma caixa fechada que não troca matéria nem energia com a sua vizinhança, e dentro dessa caixa você tem um gato e um veneno ali radioativo. Então existem duas possibilidades. Nessa primeira aqui, o gato está vivo e o veneno está ali intacto. Nessa segunda possibilidade, o gato está morto porque o veneno aí foi quebrado e liberou essa substância radioativa. Então, se esse gato for um objeto quântico, esse gato vai estar vivo e morto ao mesmo tempo, porque ele vai sobrepor esses dois estados e ter 100% de chance de assumir cada um deles. Então, o gato na caixa ele não está apenas vivo ou morto, mas sim morto-vivo. Quando que ele vai assumir o estado de morto ou vivo? No momento em que eu abrir essa caixa e observar esse gato quântico. Aí a sobreposição de estados deixa de existir e aí ele assume um dos dois estados, vivo ou morto. Então, Schrödinger propôs esse experimento em 1935, numa conferência. Na época, os cientistas, muitos ainda desacreditavam da mecânica quântica porque é algo muito estranho e muito novo para aquela época. Hoje em dia, a gente já conhece mais e tem aí uma aceitabilidade maior dessa área da física. Então, tendo falado um pouco aí dessa ideia do princípio da incerteza, que a gente vai tratar então só das probabilidades e não mais de posições exatas, e aí a gente viu um pouco a diferença das probabilidades na clássica e na quântica, vamos ver agora um pouco como que a quântica descreve o modelo atômico a partir dessas ideias. Bom, então Schrödinger, o mesmo ali do experimento do gato, ele que propôs uma equação para que a gente pudesse descrever o comportamento ondulatório dos elétrons e aí descrever um átomo a partir dessa equação. Então, em 1925, Schrödinger propôs sua equação para descrever o comportamento de onda dos elétrons. A equação é a seguinte: Hψ igual a Eψ, onde H é o operador hamiltoniano, então é observável correspondente à energia total do sistema, ou seja, existem vários termos ali, energia potencial, energia cinética, que são usados para calcular então a energia total do sistema. Psi é a função de onda, então é uma função matemática que descreve o estado quântico de um sistema, vai ter todas as informações sobre ele. Então, se eu quero descrever o comportamento de um elétron, eu vou ter uma função de onda para esse elétron que descreve aí, que dá a informação do comportamento desse elétron. E esse seria a energia total do sistema. Então, se eu aplico o operador hamiltoniano sobre a função de onda, como resposta eu obtenho a energia e novamente essa função de onda. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de equação de alto valor. Bom, antes da gente entrar na resolução da equação de Schrödinger, vamos ver um pouco da contribuição dela para o desenvolvimento da mecânica quântica e para a ciência como um todo. Então, a solução da equação de Schrödinger, só existe solução exata para átomos ou íons hidrogenoides, ou seja, com um único elétron. Quando a gente tem um sistema multieletrônico, existe um termo de interação entre os elétrons que a gente não sabe calcular exatamente. Então, é necessário algumas aproximações para que a gente obtenha essa interação entre os elétrons, deixando de existir uma solução exata para isso. Mas, mesmo assim, se a gente usando as aproximações adequadas e resolvendo a equação de Schrödinger para átomos, moléculas ou qualquer sistema de interesse, a gente vê que as propriedades são calculadas com bastante sucesso. Então, com valores muito próximos ao exato. Isso indica que a descrição da equação, a descrição de Schrödinger da estrutura eletrônica e da estrutura do átomo como um todo é correta. Então, uma vez que você tem uma boa descrição do seu sistema, você vai conseguir calcular propriedades com valores bem próximos ao valor exato. Schrödinger foi Prêmio Nobel de Física em 1933 pela contribuição que ele deu à mecânica quântica e à ciência como um todo. Hoje em dia, essa equação ainda continua sendo muito utilizada. A gente tem dentro da química, a química quântica e computacional, a química teórica, que são áreas aí que utilizam da ideia de Schrödinger e da equação de Schrödinger para resolver
resolver então problemas para sistemas aí de interesse. Mas hoje em dia, então, como a gente avançou bastante na tecnologia dos nossos computadores, a gente tem uma capacidade de processamento maior. Então, a gente consegue realizar cálculos aí em grandes clusters, em supercomputadores, para sistemas cada vez maiores, com um número de elétrons cada vez maior e com aproximações cada vez melhores para descrever de maneira mais correta o nosso sistema e obter aí novos fármacos, novos materiais, entender o comportamento de enzimas, enfim, qualquer sistema pode ser estudado a partir dessa equação, aí tendo uma capacidade de processamento adequada. Vamos ver agora como que é a resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. O átomo contém apenas um único elétron. Antes da gente entrar na equação propriamente dita, vamos falar um pouco de um sistema de coordenadas que é utilizado nessa resolução, que facilita um pouco os nossos cálculos e a solução desse problema. Então, essas coordenadas são conhecidas como coordenadas esféricas e elas são bastante utilizadas no mundo microscópico, ao invés das coordenadas cartesianas tradicionais. Então, aqui a gente tem o raio, aqui seria um ponto P, então seria a distância entre esse ponto e a origem. A gente tem um ângulo polar, θ, esse seria então o ângulo entre o eixo Z e a linha que une o ponto PXYZ. E depois a gente tem o ângulo azimutal, φ, que seria o ângulo entre o eixo X, positivo, e a linha que une a origem com projeção do ponto P no plano XY. Então, seriam esse sistema de coordenadas, essas três medidas aí para descrever o sistema, ao invés das coordenadas cartesianas. Então, a equação de Schrödinger, Hψ igual a Eψ. Então, se a gente olhar para o hamiltoniano, ele vai ter o seguinte termo aqui na descrição do átomo de hidrogênio. Então, a gente tem esse primeiro termo aqui, que é relacionado à energia cinética do elétron no átomo de hidrogênio. Então, tem aqui todos os termos relacionados à movimentação desse elétron. E a gente tem um segundo termo relacionado à energia potencial, que seria a atração do núcleo para com o elétron nesse átomo de hidrogênio. E aí a gente tem a função de onda, que é descrita por R, θ e φ, e aí a energia é obtida operando esse hamiltoniano sobre a função de onda, e como resposta a gente obtém novamente essa função de onda, isso é uma equação de alto valor. Bom, vamos ver um pouco mais aqui o resultado para a energia ao resolver essa equação aí. Então, a energia para o átomo de hidrogênio ela vai ser dependente apenas do número quântico principal. Então, ela seria dada pela seguinte equação, menos 1 sobre n ao quadrado, massa do elétron à quarta, 8 ε0h ao quadrado. Deixa eu olhar aqui, a massa do elétron é uma constante, ε0 a permissividade no vácuo também é uma constante, e h é a constante de Planck. Então, tudo isso aqui pode ser substituído por uma outra constante, que é a constante de Rydberg. Então, a energia em determinado nível quântico principal, n, seria dado por essa equação, menos RH sobre n ao quadrado, RH, a constante de Rydberg. Aqui eu tenho várias constantes que foram utilizadas, depois vocês podem substituir e calcular e ver se bate aqui com o valor da constante de Rydberg em joules. Então, n é o número quântico principal, que surge da resolução da equação de Schrödinger. O n pode ir de 1 até infinito. E a energia, En, ela é quantizada e dependente de n. Então, podendo assumir determinados valores discretos e não qualquer valor contínuo, como na física clássica. Se a gente olhar para essa equação aqui, essa equação é a mesma equação que a gente obteve no átomo de Bohr. Então, a gente falou que o átomo de Bohr descrevia corretamente sistemas hidrogenoides com um único elétron, então o resultado deveria ser o mesmo, uma vez que a gente tem a solução exata para o átomo de hidrogênio usando a equação. Então, vamos usar essa equação da energia quantizada para o átomo de hidrogênio para a gente ver os níveis de energia para cada número quântico principal. Então, a gente tem aqui para n igual a 1, esse é o nível de energia, n igual a 2, 3 e assim por diante. Então, à medida que a gente vai aumentando o valor de n, a gente vai aumentando a energia do nosso sistema. Esses são todos valores negativos,
e à medida que eu vou subindo, eu estou aumentando então a energia do meu sistema. Até que se eu afastar o elétron do núcleo a um ponto que ele não sinta mais atração pelo núcleo, eu teria um N tendendo a infinito, a energia seria igual a zero, então as duas subpartículas estariam separadas. Bom, observando esse gráfico aqui, o primeiro ponto a chamar a atenção é que todas as energias de atração elétron-próton são negativas. E isso contribui para a estabilidade do átomo como um todo. Então, se a gente tem energias negativas, então a formação de um átomo e a existência dele é favorável do ponto de vista energético. Para N igual a infinito, então a energia é igual a zero, ou seja, não há nenhuma interação. Então, quando você afasta o elétron a tal ponto dele não sentir mais o núcleo, a energia de interação é zero, não existe mais então, a interação entre o elétron e o próton. A menor energia, aqui nesse gráfico, refere-se ao N igual a 1 para o átomo de hidrogênio. Então, seria o estado mais estável para o átomo de hidrogênio. Então, este estado é chamado de estado fundamental. Então, se o elétron do átomo de hidrogênio estiver aqui nessa camada, nesse nível, ele vai estar no estado fundamental. Todos os outros estados são conhecidos como estados excitados. Então, são estados de maior energia que o estado fundamental, que geralmente não são populados à temperatura ambiente, em condições ambientes. Então, a gente tem aqui o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado, e assim por diante, variando aí. Continuando, então, a resolução para o átomo de hidrogênio, vamos olhar um pouco agora para as funções de onda que descrevem o comportamento dos elétrons aí como onda na equação de Schrödinger. Então, psi é descrito por essas três variáveis, r, θ e φ, nosso sistema de coordenadas polares, e é definido como uma função de onda estacionária, ou seja, independente do tempo. Então, a equação de Schrödinger que eu mostrei antes, ela pode ser resolvida independente ou dependente do tempo. Quando a gente coloca o tempo como uma das variáveis, complica bastante a resolução dela. Ela é mais utilizada quando a gente quer obter dados espectroscópicos, ou seja, da interação da luz com a matéria, como a gente já viu um pouco aí no curso. Na solução para psi de r, θ e φ, ou seja, em 3 dimensões, a gente vai precisar de 3 números quânticos para descrever os orbitais. Então, o número quântico principal ele não é suficiente para descrever todos os orbitais. Então, a gente precisa de mais 2 números quânticos para conseguir descrever em 3 dimensões. Então, eu vou apresentar aqui esses números quânticos. Vocês vão ver muito mais detalhadamente eles na próxima aula, mas aqui a gente já pode então dar uma ideia geral desses números quânticos que são oriundos aí da resolução da equação de Schrödinger. Então, o número quântico principal é o mesmo número quântico lá do átomo de Bohr, representado pela letra N, pode ter valores 1, 2 e assim por diante. Então, ele vai especificar o nível em que esse orbital está e indica um pouco o tamanho dele. O segundo número quântico seria o momento angular ou também o número quântico azimutal. Ele é representado pela letra L e ele varia de 0 até n-1. Então, ele depende do número quântico principal. Só que quando a gente vai descrever o número quântico de momento angular, geralmente a gente vai usar a letra ao invés de usar os números. Então, o número 0 seria a letra S, o 1 seria o P, o 2 o D, o 3 o F, assim por diante. Então, isso iria indicar o subnível desse orbital e mais ou menos dar uma ideia da forma, do formato dele. O próximo número quântico seria o número quântico magnético, ml. Então, ele varia de L até menos L, ou seja, ele depende do momento angular, e ele dá uma ideia dos orbitais nesse subnível aí, qual é a orientação deles nesse subnível. O último número quântico, que ele não entra na descrição dos orbitais, mas sim na descrição dos elétrons, que vai ser visto na próxima aula, é o número quântico magnético de spin, ms. Ele pode ter 2 valores, mais meio ou menos meio, e ele indica a direção de spin do elétron. Então, a gente não vai ver a resolução de Schrödinger para os orbitais aqui do átomo de hidrogênio, a gente não tem esse número quântico de spin. Então, vamos olhar um pouco mais para essas funções de onda.
Então, a função de onda psi, que depende do número quântico principal, de momento angular e magnético, é descrita pelas três coordenadas aqui do sistema polar, r, θ e φ. Essa função de onda ela pode ser separada em duas partes, uma função de onda radial e uma parte angular. Então, a radial depende apenas do raio e a angular vai depender dos ângulos θ e φ. A parte radial ela é dependente do número quântico principal e do número quântico de momento angular, enquanto que a parte angular é dependente desse número quântico de momento angular e do número quântico magnético, ml. Então, aqui a gente tem uma tabela com algumas funções de ondas radiais e angulares para o átomo de hidrogênio, variando aqui os números quânticos. Então, esse lado esquerdo seriam as funções de ondas radiais, então aqui para n igual a 1, L igual a 0, N2, L0 e assim por diante. E aqui seriam as funções de onda angulares, então para L0 e ML0, então que seriam os orbitais do tipo S, a nossa função de onda angular é 1 sobre 4π elevado a meio, ou seja, um valor constante. Mas à medida que a gente vai tendo valores de momento angular aqui 1 e maiores, a gente passa a ter funções de onda angulares que são dependentes dos ângulos e não são constantes, como nesse caso aqui para L igual a 0 e ML igual a 0. Vamos ver um exemplo da função de onda para o orbital 1s do átomo de hidrogênio. Então, o orbital 1s seria número quântico principal igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0. Então, pegando lá as funções de onda para psi 100 na tabela que eu mostrei no slide anterior, pegando lá a parte radial e a parte angular, a gente juntando essas duas partes, a gente tem esta função de onda aqui que descreve, então, o orbital 1s. Vejam aqui na nossa parte angular, que é uma constante. Então, para todos os orbitais do tipo S, os orbitais que têm número quântico angular igual a 0, a função de onda angular é uma constante. Então, a gente não vai depender dela para descrever a função de onda. Então, esse é o motivo dos orbitais S serem esféricos simétricos, ou seja, são independentes desses ângulos θ e φ. A gente vai ver que os outros orbitais dependem sim desses ângulos e precisam ser descritos. Vamos olhar agora para um outro orbital, o orbital 2p. N igual a 2, L igual a 1, ML igual a 0. Então, pegando lá as funções de onda da tabela que eu mostrei, então a função de onda da parte radial seria essa e da parte angular seria essa aqui. Então, os orbitais do tipo P, D, F e assim por diante, todos eles vão depender da parte angular e da parte radial. Então, veja, a parte angular aqui ela não é mais uma constante, ela vai depender do ângulo θ. Então, a análise gráfica para esses orbitais ela não é mais tão simples quanto para os orbitais esféricos simétricos do tipo S. E eles vão ter diversos formatos. Isso vai ser visto melhor na próxima aula, quando falar um pouco aí da distribuição eletrônica e do formato dos orbitais. Bom, então, a gente viu ali como montar as funções de onda para o átomo de hidrogênio, a função 1s, 2p, mas qual é o significado físico dessa função de onda? Qual a interpretação física pode ser dada a ela? Bom, o cientista que deu a interpretação física, primeiramente a função de onda, foi Max Born. Não confundam com Bohr, do átomo de Bohr. Então, em 1927, ele deu essa interpretação aí para a função de onda. A função de onda em si, ela não tem um significado físico, mas quando a gente eleva ela ao quadrado e integra sobre determinado elemento de volume, ela representa a probabilidade de encontrar um elétron descrito pelo psi em determinada unidade de volume. Então, quando a gente eleva ao quadrado, a gente diz que a gente pode obter a densidade de probabilidade, ou seja, a probabilidade por determinado volume de interesse. Bom, lembrando um pouco aqui só então da nossa função de onda, que é separada na parte radial e na parte angular. Então, se a gente plotar essa função para o átomo de hidrogênio aqui, para n igual a 1, a função de onda radial, lembrando que a função de onda angular é constante, a gente vai ter esse seguinte comportamento aqui para o orbital 1s do átomo de hidrogênio. Não tem nenhum significado físico para esse gráfico e para essa função aqui, psi.
Mas se a gente eleva ela ao quadrado, então pega essa parte radial aqui e eleva ao quadrado, e plota em função de R, a gente tem a distribuição radial de probabilidade. Então, essa é a distribuição de probabilidade de encontrar o elétron a uma determinada distância R do núcleo. Esse pico máximo aqui seria a região mais provável de eu encontrar o elétron, seria a essa distância do núcleo. E esse valor para o átomo de hidrogênio, para o orbital 1s, é a zero, ou seja, o raio de Bohr. Se a gente pegar esse gráfico aqui de distribuição radial, pegar os pontos desse gráfico e plotá-los em 3 dimensões, a gente vai ter mais ou menos essa ideia aqui, que seria a densidade eletrônica, onde cada ponto representa a probabilidade do elétron estar naquela região em determinado momento. Então, se a gente juntando esses pontos, a gente vai ver que tem regiões maior densidade de pontos e de menor densidade. As de maior densidade seriam regiões com maior probabilidade de eu encontrar o elétron e as de menor com menor probabilidade. Então, a partir daqui, a partir dessas plotagens, a gente consegue obter o formato dos orbitais. Mas, como eu disse, esse tema vai ser discutido na próxima aula com mais detalhes. Bom, então essa é a ideia da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Então, a gente tem as funções de onda, a gente tem o operador hamiltoniano e a gente pode resolver exatamente essa equação para o átomo de hidrogênio. Mas para um átomo multieletrônico, como a gente pode fazer? Que tipo de aproximação a gente pode usar? Então, existem algumas diferenças e algumas similaridades com relação ao átomo de hidrogênio, a um sistema hidrogenoide com um elétron apenas. O formato dos orbitais é bem parecido. Então, como vocês vão ver na próxima aula, os formatos dos orbitais obtidos a partir do átomo de hidrogênio. Mas se a gente olhar para outros átomos, o orbital 1s do carbono, 2p do carbono, tem um formato muito parecido com esses orbitais do átomo de hidrogênio. Então, de maneira geral, a gente pode usar a solução dos orbitais do átomo de hidrogênio e aplicar em outros átomos. A estrutura nodal também se mantém. É algo que vai ser visto na próxima aula com mais detalhes. E as diferenças? Quais são as principais diferenças dos átomos multieletrônicos e dos átomos hidrogenoides para a equação de Schrödinger? Primeiro, os orbitais são de menor energia. Então, a gente vai ter uma carga nuclear maior e aí, em geral, a gente tem uma atração mais forte desses elétrons para com o núcleo. E isso causa um abaixamento de energia dos orbitais com relação aos do átomo de hidrogênio. A energia ela não depende mais apenas de N, como no átomo de hidrogênio, ela depende também de L. E aí é um ponto no qual o átomo de Bohr falha para descrever esses sistemas multieletrônicos. Porque lembram que Bohr levou em conta apenas o número quântico principal, mas a gente está vendo que ele não é suficiente para descrever a energia do sistema ou o comportamento de um sistema multieletrônico. Então aí está a razão do qual esse átomo de Bohr falha na descrição de quando tem mais de um elétron. Então, na equação de Schrödinger, a gente vai, como eu já tinha falado, um termo para contabilizar a interação entre os elétrons quando a gente tem sistemas multieletrônicos. E a gente chama esse termo de correlação eletrônica. Apesar de parecer bem simples, então seria a carga do elétron ao quadrado dividido pela distância entre esses elétrons, esse termo ele não tem uma solução exata. A gente não conhece exatamente o comportamento do elétron e não sabe como que um elétron interage com o outro. Então, são várias aproximações que são utilizadas aí para a gente descrever esse termo na equação de Schrödinger. Bom, olhando mais as semelhanças e diferenças aí dos átomos hidrogenoides e dos multieletrônicos, a gente viu lá para os átomos hidrogenoides, a gente tem determinados níveis de energia que dependem apenas do número quântico principal, n. Então, aqui para o número quântico principal n igual a 1, a gente tem lá um nível de energia para o orbital 1s. n igual a 2, um nível de energia para o 2s e para os orbitais 2p. Esses orbitais são degenerados, ou seja, eles têm a mesma energia. Então, todos os orbitais de uma determinada camada, de um determinado nível n, eles vão ser degenerados, vão ter a mesma energia quando a gente está falando de apenas um único elétron.
Quando a gente parte para um átomo multieletrônico, então a primeira coisa que a gente tem é um abaixamento da energia do sistema como um todo, porque a carga nuclear é maior e a gente tende a ter uma atração maior dos elétrons para com o núcleo. Então vejam, o orbital 1s aqui tem uma energia menor. E essa energia ela vai passar a ser descrita tanto pelo número quântico principal n, como pelo número quântico de momento angular L. Então, se a gente olhar agora para o n igual a 2, a gente vai ter dois níveis de energia distintos nesse n igual a 2, que seria, então, um nível para o orbital 2s e um outro nível para o orbital 2p. Então, uma vez que depende de n e L, eles deixam de ser degenerados, há uma quebra de degenerescência. A mesma coisa ocorre para os orbitais do tipo 3, então 3s, 3p e 3d, cada um tem uma energia específica, há uma quebra de degenerescência quando a gente tem um sistema multieletrônico. Aqui é um outro ponto que mostra o porquê que o modelo atômico de Bohr não funciona para átomos multieletrônicos. Então, lembram, Bohr descrevia, por exemplo, com bastante sucesso a transição eletrônica lá nos átomos hidrogenoides. Então, ia do nível 1 para o 2, voltava, liberava determinada energia, e esse cálculo era realizado e batia os resultados com os valores experimentais. Mas se você for fazer esse mesmo cálculo, levando em conta apenas o número quântico principal para um sistema multieletrônico, isso não vai ser correto, não vai ter como, porque há uma quebra de degenerescência que leva em conta o número quântico de momento angular, que não foi descrito por Bohr, então ele não consegue descrever corretamente esses níveis de energia e nem as propriedades desses átomos multieletrônicos. Bom, então, revisando um pouco os pontos importantes que foram vistos nessa aula de hoje, a gente começou vendo um pouco do princípio da incerteza de Heisenberg, essa seria a equação que descreve esse princípio. Mas o ponto principal desse princípio é que a gente não vai mais tratar da posição de um elétron como da posição de uma partícula macroscópica. A gente vai falar sempre da probabilidade dele estar em determinada região. Então, não tem como a gente obter uma medida exata para a posição de uma partícula microscópica como o elétron, então fala-se apenas de probabilidade. E a gente viu um pouco a diferença dessa probabilidade na quântica e na física clássica, e viu como que a equação de Schrödinger pode ser utilizada para descrever o comportamento dos elétrons como onda, e aí descrever o átomo como um todo. O átomo moderno é descrito por essa equação. Hψ igual a Epsi. A partir dessa equação, para o átomo de hidrogênio, a gente viu que a gente obtém uma solução exata e obtém uma equação que descreve a energia dependente do número quântico principal. E a partir disso, a gente pode dar uma interpretação física para Psi, obtendo aí a densidade de probabilidade e a forma dos orbitais atômicos. Parte que vai ser vista melhor na próxima aula. E no fim a gente então tratou um pouco, a gente resolveu a equação de Schrödinger para o hidrogênio e tratou um pouco das diferenças entre os átomos hidrogenoides e os átomos multieletrônicos, que são bastante mais complexos de serem descritos devido ao termo de interação entre os elétrons. Aqui estão algumas referências que eu usei na minha aula. É isso, muito obrigado.